Nuno Correia Pinto agita os bonecos de Dom Roberto no topo da guarita de pano com riscas e decoração castanha. A agitação tem correspondência na vibração de algumas crianças e de adultos que regressam à infância. No final, Nuno Correia Pinto sai da guarita com boné na cabeça e um olhar sorridente e curioso sobre a assistência. E isto é mágico, porque nós normalmente estamos a fazer de uma forma e imaginamos, até pelos sinais que nos chegam, daquilo que as pessoas vão dizendo, às vezes os adultos até, e nós vamos experimentando assim, vamos vendo o pouco. E às vezes, o que acontece, não é poucas vezes, que as pessoas vão sorrindo, não é? E depois a gente vem agradecer e as pessoas, é uma explosão de entusiasmo, uma coisa que sim, mas eu parecia que não estava cá ninguém e de repente tenho aqui uma multidão de gente toda com os olhos a brilhar. Sentir este impacto é um dos motivos porque não recorre a buracos no pano da guarita para observar a assistência. Eu não tenho isso, não fui criado assim, não era assim que se fazia, mas eu conheço gente que tem esses truques ou que tem, por exemplo, uma própria costura que dá para ver. Eu não tenho essa necessidade, porque gosto de sentir aquele impacto. Nós percebemos, vamos puxando pelas pessoas para haver uma espécie de interação. Hoje já é possível isso, não é? Porque hoje já somos pagos para andar na rua a fazer coisas, não é? Nos anos 60 ou nos anos 70 isso era impossível, não é? E portanto eles tinham que estar com muita atenção se vinham a polícia e muitas das vezes tinham os tais vigias não para ver a reação do público, mas para saber se a autoridade vinha lá ou não, porque eles tinham que arrumar rapidamente as coisas e sair dali. Na verdade, também não tem muito tempo para observar o público. Fui espreitar através da guarita e no interior há um enorme frenesi, um movimento permanente, em particular dos braços, que dão vida aos bonecos. Dom Roberto, o Touro, Polícia, Rosa, o Gigante, o Diabo e muitas outras personagens das várias histórias entram e saem de cena e o bastão marca o ritmo da pancadaria. Os bonecos são de madeira e é Nuno Correia Pinto que os constrói, ao contrário das outras marionetas da companhia a que pertence o Fio de Azeite. Eu faço a encenação, interpreto, mas normalmente convido sempre artistas, escultores de marionetas, construtores de marionetas para me construir os meus bonecos. Estes, os Robertos, foram feitos, esculpidos por mim. O repertório base é o tradicional. 3 a 4 histórias comuns a todos os roberteiros e que seguem a tradição de alguns mestres. Junta-se o espólio, que nos anos mais recentes foi descoberto de uma recolha realizada por Henrique Delgado na década de 70. Nuno Pinto criou algumas histórias, como por exemplo o Bolo Refolhado, ou cruzou histórias antigas. Quando se descobre que afinal até havia muito mais histórias e cada um fazia as suas histórias também, para além de fazer estas 3 ou estas 4 histórias que eram comuns em todos os bonecreiros, de repente nós temos a necessidade, nós que já somos para aí uns 14 pessoas a fazer, temos a necessidade também de fazer esse percurso. Aprendemos as 4 histórias, mas depois vamos fazendo também um repertório também próprio, às vezes com historietas assim mais populares e que nós vamos adaptando depois também para... E é natural que cada um de nós, para além daquelas 4 histórias, tenha 1 ou 2 histórias que vá inventando e que vá fazendo também para... É uma forma também de, até comercial, nós irmos passando pelos mesmos sítios e nunca apresentar o mesmo espetáculo. Tal como muitos outros roberteiros, a sua porta de entrada neste universo foi através das marionetas. Nuno Pinto é diretor artístico do Chão de Oliva, Centro de Difusão Cultural, em Sintra. Foi fundada em 1987 e envolve 2 companhias, uma de teatro, outra de marionetas a fio de azeite.